Agora vamos aprender algumas leis lógicas que são mais burocráticas, servem mais para fazer demonstrações formais de validade. A primeira lei que vamos aprender é a lei de adição. Ela diz o seguinte: se P, posso concluir que tem P ou Q, não importa quem seja o Q. Por exemplo, gosto de laranja, portanto, gosto de laranja ou está chovendo. Esta lei diz que eu posso adicionar uma proposição qualquer que eu queira, desde que eu use o conectivo ou. Lei de simplificação. Ela diz que se eu tenho P e Q, eu posso concluir que eu tenho P. Por exemplo, gosto de laranja e é quinta-feira, portanto, gosto de laranja. Eu posso eliminar uma proposição quando eu tenho um conectivo e. Lei comutativa. P ou Q é equivalente a Q ou P, ou seja, a ordem dos operandos não importa no ou, também não importa no i. P e Q é equivalente a Q e P. Idempotência. P ou P é equivalente a P. P e P é equivalente a P. Significa que se eu tiver uma repetição de proposições, eu posso eliminar essa repetição. Ou se eu quiser, posso adicionar uma repetição, porque também funciona da direita para a esquerda. Lei associativa. Essa lei é semelhante à propriedade associativa na soma ou na multiplicação, onde ela diz que P ou o resultado de Q ou R é a mesma coisa do resultado de P ou Q ou R. Ou seja, resolver primeiro esse parênteses e pegar o resultado e fazer um ou com P é a mesma coisa de resolver primeiro esse parênteses e pegar o resultado e fazer um ou com R. Na prática, ela diz que esse parênteses não é necessário. Você pode parentizar da forma que você quiser. Ela funciona tanto para ou como para i, mas obviamente não funciona quando eles estão misturados. Quando você tem ou e na mesma expressão, o que vai ocorrer é a chamada lei distributiva. Quando você tem ou e na mesma expressão, vamos ter a lei distributiva. E ela é semelhante ao que acontece quando nós temos soma e multiplicação numa expressão algébrica. No caso aqui nós temos o P ou o resultado de Q e R. Quando nós temos isso, nós temos o P ou Q e P ou R. Da mesma forma, se esses sinais estiverem invertidos. P e o resultado de Q ou R é P e Q ou P e R. Essa é a lei associativa. Por exemplo, eu gosto de laranja ou é quinta. E ou gosto de laranja ou faz calor. Isto é equivalente a gosto de laranja ou é quinta-feira e faz calor. Lembrando que é uma lei de equivalência. Então, o lado direito implica do lado esquerdo e o lado esquerdo implica do lado direito. No caso aqui, eu peguei o lado direito e impliquei no lado esquerdo. O que a gente costuma chamar na álgebra de colocar em evidência. Como se eu tivesse colocado aqui o P em evidência. Definição de condicional. Ela diz que se P, então Q é equivalente a não P ou Q. Ou o primeiro é falso ou o segundo é verdadeiro. Esta é uma definição de condicional. Uma outra definição de condicional, ela diz que se P, então Q, não P e não Q. Uma outra forma de se definir o condicional diz que não vai acontecer de o primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso. Observe que você aplicar De Morgan nessa expressão, você vai obter exatamente essa expressão aqui, a negação do P, esse I vai vir um OU e a negação do Q. A definição do condicional é utilizada quando nós queremos trocar um condicional por uma disjunção. Ou quando nós temos uma disjunção, nós queremos trocar por um condicional. Definição do bicondicional. Nós podemos definir o bicondicional como sendo P, se somente se Q, é a mesma coisa de dizer que eu tenho P e Q, ou tenho não P e não Q. Ou seja, os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. Contradições e tautologias. Uma contradição é uma proposição que só admite valor lógico falso. E uma tautologia é uma proposição que só admite valor lógico verdadeiro. Então, uma contradição é sempre falsa
E uma tautologia é algo que nós sabemos que é sempre verdadeiro. Nós vamos representar aqui a contradição com um C e a tautologia com um T. Um exemplo de uma contradição é P e não P. Isso é equivalente a uma contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Já uma tautologia é P ou não P. Uma coisa pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Isso é uma tautologia. Negar uma contradição é uma tautologia. Se eu tenho uma proposição qualquer P ou uma contradição, isto é equivalente a P. É como se a contradição fosse um elemento neutro da disjunção. Se eu tenho P ou algo que é sabidamente falso, o resultado só depende de P. Já se eu tenho P ou uma coisa que é sabidamente verdadeira, o resultado é verdadeiro, porque independente do resultado de P, eu já tenho uma proposição aqui que é verdadeira. E basta que uma seja verdadeira para o outro verdadeira. Agora com as conjunções. P e uma contradição é sempre uma contradição. Não importa o resultado de P, se ele é verdadeiro ou falso. Eu tenho alguma coisa e falso, vai dar falso. Já P e uma tautologia é equivalente a P, ou seja, a tautologia é um elemento neutro da conjunção. Se P, então, uma tautologia é uma tautologia, ou seja, se P, então, verdadeiro, é sempre verdadeiro. De uma proposição qualquer, eu posso concluir uma tautologia sempre. Se C, então P, é uma tautologia, ou seja, de uma contradição eu posso concluir o que eu quiser. Este resultado aqui tem uma importância filosófica, porque ela diz o seguinte: de uma premissa falsa eu posso concluir o que eu quiser, mesmo que a minha argumentação esteja correta. Basta que a premissa seja falsa.